Afinal, por que 3.000 dias? Por que esse canal tem esse nome tão diferente? Se você, como muitas pessoas que enviaram um comentário para nós, tem dúvidas a respeito do nome desse canal exclusivo sobre Urticária, esse vídeo é para você. Como vocês sabem, a minha história com a urticária é datada de algum tempo. Na verdade, bastante tempo. E eu comecei tendo um diagnóstico muito errado da doença. Pensaram que era verme, pensaram que era dengue, pensaram que era uma alergia alimentícia. E eu vivi um cotidiano muito difícil tentando me isolar de todas as coisas que os médicos achavam que podia ser o grande problema. Porque os médicos estavam confundindo um pouco a natureza da urticária, que no meu caso é a crônica espontânea. E foi aí que se iniciou vários tratamentos sem resultados e muitas vezes eu me afastar de determinadas coisas sem necessidade. E nessas indas e vindas de médicos pra lá e pra cá, eu fui me tornando uma pessoa muito frustrada com o que diz respeito ao meu tratamento e até mesmo a credibilidade que eu dava para consultas médicas e para quanto que valia a pena eu ser acompanhada desse jeito. Foi aí então que eu tive a brilhante ideia. Não vou mais me tratar com médico nenhum, não vou mais passar a especialista nenhum, e eu resolvi fazer algo. Viver minha vida. I want to break free. I want to break free. Eu fiquei alguns anos afastada de qualquer tratamento e sem nenhum acompanhamento médico. E dessa forma eu só contava comigo mesma e com a minha opinião. Eu sabia que eu tinha sintomas que apareciam diariamente, não sabia por que eles vinham, mas eu queria seguir minha vida. E foi aí que eu entrei numa coisa muito perigosa, que é a automedicação. E eu sei que essa não é uma experiência exclusiva minha. Porque é natural que quando a gente vai nos médicos, a gente aposta que é uma coisa e na verdade é outra, a gente não vê melhora, a gente começa a ficar meio desanimado. E aí que a gente cai nessa ideia de que, puxa, não preciso ir em médico nenhum. Mas isso é muito perigoso, isso aconteceu comigo e isso me trouxe vários prejuízos. Tá, Valéria, mas o que isso tem a ver com os 3.000 dias? Tudo que eu tô contando pra vocês, desde o começo até agora, já tá contando os 3.000 dias da minha vida. Os 3.000 dias tem a ver com esse meu período longo de diagnóstico até que eu tivesse realmente a palavra certa. Até que eu fui apresentada ao termo urticária crônica espontânea. Até isso acontecer foi um caminho de muito enfado, de muito cansaço e de muita dificuldade. E eu quero contar mais sobre ele pra vocês. E foi justamente nesses anos que eu fiquei sem tratar com nenhum médico, sem nenhum acompanhamento, que eu comecei a ficar muito mal, no que dizia respeito ao efeito colateral devido à automedicação e até mesmo a forma como eu me via com os sintomas. Eu comecei a desenvolver muita ansiedade, tristeza, devido à minha condição de pele. Como seres humanos, nós somos muito inseguros a respeito da nossa aparência. A gente vive numa sociedade assim. Agora imagina você ainda ter que contar com lesões na sua pele e você ter que imaginar como que o outro está te vendo. Essa insegurança só aumenta, né? Eu acho que a grande falha de quando a gente deixa os tratamentos e deixa o acompanhamento médico é que a gente quer fingir que tá tudo bem, que a gente não tem sintomas diários, de que não tá acontecendo nada, quando na verdade tá acontecendo muita coisa. E depois de alguns anos vivendo assim, que eu falei, cara, tenho que sair dessa. Eu estava decidida, definitivamente decidida, que eu precisava de um profissional médico que realmente entendesse do assunto. Então eu comecei a pesquisar na internet várias coisas. Por isso eu acredito muito no potencial da internet para trazer informação correta, trazendo conteúdo para que muitas pessoas como eu possam pesquisar um dia e serem libertas de acharem que, nossa, minha doença não existe, eu tenho a pior doença do mundo, quando na verdade já tem um diagnóstico. E lendo vários artigos sobre urticária, eu encontrei alguns que falavam muito sobre essas crises que eu estava vivendo, no que diz respeito à minha imagem, como que a urticária interferia no meu dia a dia, como eu me sentia em relação às outras pessoas, como que isso me deixava cansada para projetar, para planejar meu dia, um pouco a respeito do psicológico dentro da urticária, que diz respeito a como que você se vê com os sintomas, o quanto que eles atrapalham a sua relação com o outro, o quanto que você fica triste, ansioso, e eu fiquei, caramba, eu tô sentindo todas essas coisas. E foi aí que eu procurei um tratamento para isso também. Um dia conversando com um psicólogo a respeito da doença, inclusive ele tem vídeos aqui, o nome dele é Thiago, eu vou deixar aqui para vocês a lista de reprodução que eu pude entrevistá-lo e falar um pouco sobre os fatores emocionais que a urticária desencadeia. Um dia conversando com ele, eu falei pra ele que eu gostava muito de escrever. Ele me deu uma lição de casa. Ele falou, Valéria, escreva sobre a urticária. E foi aí que eu escrevi um texto. Adivinha qual era o nome do texto? 3.000 dias.
Eu aproveitei para ler um pouquinho aqui, vou ler um trecho para vocês do texto dos 3.000 dias, que foi o início lá no ano de 2014, foi quando eu comecei a pensar que o que eu vivi, a minha trajetória, podia colaborar com outros. Mas eu nem fazia ideia de que seria um canal e de que eu faria algo, mas só tinha dentro de mim que, tipo, tem que ter um propósito isso, porque eu vivi esses 3.000 dias. Então eu vou ler para vocês agora. Pediram para que eu escrevesse a seu respeito, e eu topei. Afinal, te conheço tão bem, entrou na minha vida sem qualquer convite ou permissão. Trouxe um reboliço profundo, uma quebra irreversível. Não há como apagar memórias que você protagonizou, nem deixar de imaginar como poderia ter sido diferente sem você por perto. Acredito muito no propósito que há em todas as coisas, mas ainda não compreendi por completo a sua existência em mim. São muitos anos refém de você. São mais de 3.000 dias com os seus sinais. Profundo, né, gente? Eu até me emociono lendo esse parágrafo do texto, porque eu começo a falar o quanto que a urticária ela trouxe para mim realmente um impacto muito significativo, o quanto que para mim era importante saber o porquê ela veio e como que ela vai embora e quanto que ela vai embora, mas a minha atenção especial é para a frase de que eu falo que eu não compreendi por completo, né, a existência dela em mim. Isso porque eu não sabia que era uma doença que meu organismo fabricava, eu não sabia que era UCE, e também porque eu queria entender o porquê eu, Valéria, estava tendo essa doença. Hoje, aqui com esse canal, que se apelida de 3.000 dias, eu consigo entender o propósito de muita coisa. A rotina dos 3.000 dias, a minha jornada desses 3.000 dias, tudo que eu vivi nesse período tão marcado da minha vida, período onde eu não imaginava como ia ser o amanhã, período em que eu visitava muitos médicos sem saber ao certo o que estava acontecendo comigo, período que eu me questionei a respeito de como seria o meu futuro. Tudo isso fabricou o que é esse canal agora, não só deu nome, mas construiu. Então, os 3.000 dias, ele tem a ver com uma jornada, ele é um nome muito significativo para mim, porque toda vez que eu penso que eu tenho um projeto que está alcançando pessoas, eu lembro dos meus 3.000 dias, eu lembro daquilo que eu vivi pessoalmente enquanto paciente, eu lembro da minha jornada de agonia e desespero diagnóstico, e a forma como eu me sentia diante desses sintomas. Por isso eu acredito muito na importância da gente falar do impacto da doença para além da pele, porque eu sei que eu tive um emocional muito prejudicado, e a forma como eu me enxergava as pessoas ao meu redor e a forma como elas me viam também em consequência disso. Então a jornada dos 3.000 dias, ela tem a ver com a minha história pessoal, tem a ver com a minha trajetória, tem a ver com a Valéria. Então toda vez que vocês perguntam pra mim o que é o 3.000 dias, eu fico muito feliz em poder agradecer a vocês, de estar podendo compartilhar a minha história, transformando ela numa mensagem poderosa, chamada de 3.000 dias em todo o Brasil, mas que diz a respeito a uma coisa que eu sofri, mas que agora eu posso transformar numa experiência para vocês.